Boa noite, igreja. Quero saudá-los com a paz do Senhor. Acho que para a maioria é uma surpresa, mas é um prazer estar aqui, falando com os irmãos e compartilhando da palavra do Senhor, depois de um início de culto tão tremendo, onde Deus, com certeza, já falou aos nossos corações e há de continuar falando, não somente hoje, mas a todo tempo. Nós ouvimos há pouco que nós vivemos e temos o privilégio de viver um tempo que se chama hoje e que esse tempo, ele é sagrado. Aonde quer que nós estejamos, seja aqui como comunidade, aqui na celebração, seja você que está na sua casa nos ouvindo, ou seja também durante a nossa vida ordinária, no nosso dia a dia, na semana e nos dias que o Senhor nos dá. Portanto, é um privilégio estar aqui e que o Senhor possa nos abençoar e possa derramar sobre nós o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Vocês, acredito eu, que a maioria saiba que este mês, especialmente, nós estamos falando sobre o livro de Salmos. Então, desde o primeiro domingo deste mês de fevereiro, nós tivemos a oportunidade, tivemos o privilégio também de ouvirmos algumas mensagens baseadas no livro de Salmos. E Salmos é um livro bem interessante, é um livro bem gostoso de se ler, é um livro poético, um livro que tem um olhar especial para a forma como o homem se relaciona com Deus e como esse Deus também se relaciona conosco. É no livro de Salmos, por exemplo, que nós vamos ver expressões ou relações ou relatos e narrativas a respeito da fé que professamos, a respeito da esperança que carregamos, a respeito das expectativas que nós temos diante da vida ou as expectativas que nós temos diante de Deus também, o nosso Deus, como nós cantamos tantas coisas bonitas já aqui. O livro de Salmos, ele também fala ou nos ensina, através das suas narrativas, através da sua história, maneiras de adorar ao nosso Deus, maneiras de exercer a nossa gratidão a Deus por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus representa a nós, por aquilo que Deus já fez, por aquilo que Deus faz, e como eu disse, a esperança por aquilo que Deus fará. Mas também revela em algumas das suas narrativas revoltas contra os inimigos, revoltas às vezes contra a uma situação que acomete as circunstâncias da nossa vida, mas não somente isso. O livro de Salmos, ele também é um reconhecimento da soberania de Deus. Eu tenho para mim, meus queridos, que o livro de Salmos nos ensina uma forma de nós aprendermos a desenvolver uma espiritualidade consciente, uma espiritualidade que nos coloque de pé e que nos coloque, ainda que por vezes passando por circunstâncias adversas, nos coloque firmes na presença de Deus, porque o livro de Salmos relata histórias e narrativas sobre o caráter de Deus, sobre o atributo de Deus, desse Deus maravilhoso que nós servimos. Como eu já disse, é um livro poético que revela em sua narrativa uma grandiosidade de Deus. É um livro também que transmite segurança, a segurança de que somente o nosso Deus pode oferecer a cada um de nós. Um exemplo disso é o Salmo 23. Quem aqui não conhece o Salmo de 23? Eu acredito que todos nós aqui conhecemos. O seu primeiro versículo, por exemplo, o salmista, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Outras versões falam. Ou seja, é um livro que expressa essa segurança, esse conforto,
e tantos outros atributos que nós podemos aprender e que nós podemos desenvolver também como espiritualidade ao nos relacionarmos com esse Deus e ao nos permitirmos com que esse Deus também se relacione conosco. Existem outros temas também, como pedidos de ajuda, composições que descrevem a grandiosidade ou a misericórdia infinita deste Deus para conosco. Então, é diante deste cenário de riquezas tão profundas, diante dessa pluralidade de temas, abordagens relevantes para a vida do nosso cotidiano, para a vida de cada um de nós, que eu escolhi compartilhar com vocês nessa noite o Salmo 139, para que a gente possa refletir e pensar um pouco sobre as lições maravilhosas expressas nesse salmo. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia ou acessar o seu celular para que você possa acompanhar juntamente comigo a leitura dos Salmos 139. Vamos lá? Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos pelo Senhor. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Você crê nisso, meu irmão? Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Amém. Meus ossos não estão escondidos de ti quando eu em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão revelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltaram contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações, e vê se há em mim alguma conduta ou algum caminho mau, e caso haja, me guie ou dirige-me pelos caminhos eternos. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque estamos na tua presença. Nós te agradecemos porque estamos diante da tua palavra. A tua palavra, Senhor, que é poderosa, é capaz
de falar aos nossos corações, e muito mais do que falar aos nossos corações, a Tua palavra que pode transformar as nossas vidas, transformar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de enxergar a vida, a nossa maneira, Senhor, nosso Deus, de se posicionar diante da vida, e a nossa maneira, Senhor, de nos relacionarmos contigo. Obrigado por essa palavra poderosa, e eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue conosco, falando aos nossos corações, trazendo a nós, ó Deus, a porção da Tua palavra, trazendo a nós tudo aquilo que o Senhor já tem planejado, tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós, não somente nesse momento, mas, Senhor nosso Deus, durante todo o decorrer desta noite e dessa semana, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Para quem não sabe, mas eu acredito que a maioria saiba, esse salmo ele foi escrito pelo rei Davi como uma forma de reflexão e de adoração. Assim como nós fizemos desde o início dessa celebração, estamos adorando, expressando palavras de gratidão, cantando sobre os valores do reino, agradecidos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, depositando também a Deus a nossa esperança, como já foi dito aqui, depositando também a nossa fé, depositando a certeza ou exercendo uma espiritualidade que ainda que a circunstância diga o contrário, nós em Deus pedimos auxílio e ajuda. Para quê? Para que a gente possa continuar a nossa caminhada, para que a gente possa continuar acreditando, mesmo quando as circunstâncias, elas são contrárias, mesmo quando as circunstâncias dizem não. Por isso, o rei Davi, ele expressa nesse salmo uma gratidão, uma adoração a esse Deus, reconhecendo a Ele, ou reconhecendo nele, todos os seus atributos, todas as suas maravilhas, tudo aquilo que o Senhor pode fazer, tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que o Senhor já havia feito. Então, se você não sabia, coisa que eu acho difícil aqui pelos rostos, mas o pastor André disse que tem pessoas aqui nos visitando nessa noite. Se você não sabia, saiba que esse livro foi escrito, ou melhor, esse capítulo, pelo rei Davi. E Davi, ele expressa ou revela nesse texto um reconhecimento da onisciência e da onipresença desse Deus maravilhoso, afirmando que Deus nos conhece completamente e está sempre em nossas vidas. Ou seja, Ele se faz presente em nós em todo o tempo, como nós cantamos, em todo lugar, e se apresenta diante de nós em todos os aspectos da nossa vida. Não é à toa que Ele vai dizer: Senhor, Tu me sondas, me conheces, sabe quando me assento, mas sabe quando eu levanto também. De longe percebe os meus pensamentos, sabe muito bem quando eu trabalho, ou seja, quando eu estou vivendo a minha vida ordinária, quando eu estou no meu dia a dia, quando eu acordo e vou para enfrentar o dia. Esse Deus está comigo, esse Deus se faz presente, e é isso que Ele está dizendo. Quando trabalho, quando descanso, quando chego na minha casa, quando encontro com a minha esposa ou com o meu esposo, quando encontro com os meus filhos, ou quando brinco com o meu cachorro, ou quando falo com o meu passarinho, enfim, seja lá o que for que nós estivermos fazendo na nossa vida ordinária, o Senhor se faz presente, o Senhor está conosco. Ele reconhece que todos os caminhos são conhecidos por esse Deus. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, diz os Salmos. Tu me cercas por trás, Tu me cercas pela frente, pões sobre mim a sua mão. E tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance, e tão elevado que não posso atingir. É maravilhoso entender que na nossa limitação,
humana, nós não conseguimos discernir ou entender toda a grandiosidade de Deus. É por isso que o salmista, ele vai dizer: Senhor, embora a minha limitação, eu reconheço, e como uma forma de adoração, uma forma de gratidão, Senhor, eu te louvo, eu te adoro, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que a tua bondade me seguirá aonde quer que eu estiver, aonde quer que eu vá, eu sei que o Senhor está comigo. Com isso, meus queridos, eu aprendo que em todas as dimensões das nossas vidas e em todas as circunstâncias, como já foi dito, Ele está participando conosco. O Senhor participa de todas as circunstâncias e situações da sua vida e da minha vida. Sejam elas situações boas ou sejam elas situações ruins ou situações que nos trazem sofrimento. E são nessas horas que nós temos a oportunidade de exercer a nossa fé, de exercer a nossa espiritualidade, porque tem momentos de incerteza, tem momentos de dificuldades que nós não entendemos e que nós não compreendemos de que forma vai se desenrolar essa situação. Mas Deus, Ele se faz presente. Por quê? Porque não há como nós fugirmos da presença de Deus. Não há como nós fugirmos desse Deus maravilhoso. E eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, porque a princípio dá um certo temor, não? Poxa, mas Deus, Ele está em todo lugar, aonde quer que eu vá, o que quer que eu faça, Deus está olhando. Sim, Deus está olhando quando você está fazendo coisa bacana, mas Deus está te olhando também. Deus está ali com você quando você está fazendo algo que não é bacana. Deus está conosco a todo momento. Ele está conosco em todas as situações e em tudo que nós fazemos. Mas o maravilhoso, e é isso que o salmista reconhece, é que esse estar, seja fazendo algo bacana, ou seja fazendo algo que não seja tão bacana, e a gente sabe que a gente faz, porque somos falhos, somos humanos, pecamos, mas é maravilhoso saber que esse Deus nos assiste, e que nós podemos ser inteiros e íntegros na presença desse Deus. Talvez o que o salmista esteja nos ensinando, ou nos mostrando, é que não importa qual seja a nossa condição, não importa qual seja o momento que eu esteja passando, não importa se eu estou limpo diante de Deus aos meus olhos, ou se eu estou mancando diante de Deus aos meus olhos, mas essa presença maravilhosa do Senhor, ela é uma realidade, e por conta disso nós podemos ser quem somos, nós podemos ser com os nossos acertos, nós podemos ser com os nossos erros, aquilo que somos na presença do Senhor, porque a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor nos acompanham todos os dias das nossas vidas, porque o Senhor, Ele nos ama de maneira incondicional, e o Senhor cuida de nós também no íntimo. Eu disse aqui que o Senhor cuida na vida ordinária, mas Ele cuida também no nosso íntimo, quando nós não sabemos nem muito bem discernir aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos pensando, nós não conseguimos discernir e não vemos o desfecho daquilo que pode se apresentar diante de nós, mas Ele conhece o nosso íntimo também. Não é à toa que Ele vai dizer lá no versículo 13 em diante: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estão escondidos de ti, quando eu em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro,
antes de qualquer deles existir. É por essa razão, meus queridos, que o salmista diz: para onde fugirei eu da tua face? Para onde eu poderei escapar do teu espírito? Para onde eu poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá o Senhor estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também estarás. E assim ele continua até dizer: verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Isso me ensina que nem eu e que nem você deve fugir jamais da presença do nosso Deus. Uma, porque você não consegue. Como já disse o salmista, eu não vou repetir. E outra, porque me parece que quando a gente pensa em fugir de Deus, no fundo, nós estamos fugindo de nós mesmos. Talvez seja porque nós não queremos revelar aquelas questões mais íntimas do nosso interior, aquilo que por vezes nos afasta dessa graça, ou nos afasta de Deus. Me parece que o salmista tem essa consciência: Senhor, eu não posso fugir da tua face, porque se eu fugir do Senhor, eu estou fugindo de mim mesmo. Por isso esse salmo nos convida e nos desafia a desenvolver uma espiritualidade autêntica. É sermos verdadeiros com Deus, é levarmos a Deus ao conhecimento de tudo aquilo que passa através de nós, ou melhor, dentro de nós. É levar as nossas dificuldades diante deles, as nossas deformidades, aquilo que por vezes envergonha até nós mesmos. Sabe aquela atitude que às vezes você tem, que eu tenho, e que eu falo: poxa, essa atitude é uma atitude que na verdade eu não deveria ter. Mas eu posso me apresentar diante de Deus, eu não preciso usar uma máscara frente a esse Deus, porque nós não temos como fugir da sua presença. E como eu disse, às vezes isso parece assustador, mas na verdade não é. É maravilhoso nós termos um Pai que está nos assistindo, um Pai que está cuidando de nós, e um Pai que, quando nós agimos com autenticidade, com zelo, com cuidado na sua presença, e nos revelamos diante dele, nos apresentamos diante dele com tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, com todos os nossos acertos e com todas as nossas deformidades, ele está aberto para nos acolher. E é nesse processo de acolhimento desse Deus é que há a transformação, é que há a mudança. É quando nós nos revelamos, é quando nós revelamos a nossa podridão diante de Deus, se necessário for. É quando nós revelamos aquilo que nos desagrada, aquilo que agimos e desagrada ao outro, e que por consequência desagrada a Deus. Mas quando nós não enveludamos algo na presença do Senhor, é aí que o Senhor nos abençoa, e vai nos transformando, e vai nos ajudando, e vai piramidando as nossas vidas, deixando com que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. Mas eu aprendo uma outra verdade nesse texto: a importância de conhecermos nosso coração. A importância e a relevância de conhecermos o nosso coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações, e vê se em minha conduta há algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno.
Em outras palavras, o que eu entendo é como se o rei Davi estivesse pedindo a Deus: Senhor, dai-me a graça de discernir meu coração com o teu conhecimento sobre o meu coração. Eu vou repetir. Senhor, dai-me a graça de discernir o meu coração com o teu conhecimento sobre o meu coração. A palavra do Senhor diz que enganoso é o coração do homem. É por isso que o rei Davi vai dizer: Senhor, sonda-me o meu coração. Porque Davi sabe, ele sabia que Deus conhecia todas as coisas. Nós não precisamos chegar para Deus e pedir para que Deus conheça o nosso coração. Ele já conhece, Ele conhece todas as coisas. Mas nós podemos pedir sim, como Davi pediu: Senhor, derrama do teu conhecimento, para que através do teu conhecimento sobre o meu coração, eu possa entender o meu coração, as inclinações do meu coração, com o teu olhar, com o teu discernimento, eu discernir, para que a partir daí, Senhor, eu possa de fato avaliar na minha caminhada o que eu preciso reconsiderar, para que eu possa mudar rotas, para que através do conhecimento que o Senhor tem do meu coração, revelando esse conhecimento ao meu coração, as escamas possam cair e eu realmente entender quem de fato eu sou perante ao Senhor. E nesse ato de constrangimento, de conhecimento a respeito de quem eu sou, ou quais são os meus pensamentos e as minhas inclinações diante do Senhor, a partir daí, Senhor, eu me quebrantar e te pedir: Senhor, me ajude, porque a partir de agora eu reconheço que tem coisas interessantes, tem coisas que eu já consegui amadurecer, tem coisas que eu já consegui desenvolver, mas existem caminhos a partir do conhecimento que o Senhor derramou do meu coração, do entendimento no meu coração. Eu reconheço, Senhor, que existem rotas que precisam ser redirecionadas. E então, Senhor, eu te peço ajuda, porque somente o Senhor pode me ajudar a me conduzir pelos caminhos retos, a me conduzir por caminhos eternos, a me conduzir pelas veredas da justiça. Portanto, eu quero reafirmar e desafiar e, consequentemente, me autodesafiar também, para que nós possamos continuar a entender que o Senhor se faz presente em todas as nossas vidas e que isso é maravilhoso, como Ele mesmo disse na leitura do texto. A entender que em Cristo ou em Deus nós temos a nossa segurança, ou temos verdadeira segurança, e que podemos viver e passar por todas as situações que se apresentam diante de nós. Por isso a minha oração nessa noite, meu querido, é para que Deus nos ajude, para que nem eu e nem você queira fugir da presença desse Deus. Ou melhor, queira fugir de você mesmo, ou eu fugir de mim mesmo, por conta do medo de revelarmos a Ele quem realmente nós somos. Isso é besteira. Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe e está à disposição para nos ajudar e nos conduzir a um caminho melhor. Eu oro para que Deus nos ajude com todo o conhecimento, com todo o discernimento, com toda a sabedoria que vem dos altos céus,
com toda a dádiva divina, com todo o amor que Deus pode oferecer, para que possamos ser transformados a cada dia. E para que nesse processo de transformação, a gente possa reconhecer que de fato, existem momentos que a gente precisa reconsiderar, que a gente precisa refletir na nossa narrativa, na construção de vida que estamos fazendo. Refletir sobre as nossas escolhas, refletir sobre as nossas decisões de vida, para que diante de todas essas coisas e na presença do Senhor, a gente possa submeter a nossa vida a Ele e deixar com que Ele nos ajude, não somente Ele, mas nós, juntamente com Ele, caminhando em construção de um caminho melhor, de uma rota melhor, para que o nome de Deus possa ser glorificado, para que as nossas vidas sejam de fato vidas que possam refletir o amor, a graça, a misericórdia desse Deus. É aonde quer que a gente estiver, porque eu sei que muitos de nós aqui, ou todos nós, quando saímos daqui, a gente enfrenta a vida ordinária e a gente vê muita coisa, mas eu creio também, como foi dito pelo pastor André, que nós temos uma missão e que nessa missão nós podemos contribuir para que o nome de Deus seja glorificado. E o nome de Deus, Ele poderá ser glorificado cada vez mais a partir do momento que nós deixarmos o Senhor agir, o Senhor trabalhar, o Senhor cuidar, a partir do momento que nós nos revelarmos de forma íntegra a esse Deus, com todas as nossas virtudes, mas com todas aquelas questões que cada um de nós luta no dia a dia. E quando nós nos revelarmos por inteiro a esse Deus, Ele há de derramar todo esse conhecimento e essa graça, sabedoria, como já foi dito, e nos direcionar a caminhos eternos, a caminhos maravilhosos, até que Ele venha. Que o Senhor nos abençoe, que a sua graça esteja sobre nós, que seu amor esteja sobre nós, e que Ele possa, ao sairmos daqui, continuar agindo em nós e através de nós, para que o seu nome seja exaltado em todo lugar. Amém? É isso aí, amém.